Em 1500 se dá o descobrimento do Brasil. A gente passa pelo período imperial, abolição da escravatura e proclamação da República em 1930. É o início da Era Vargas, que vai até 1945, e depois o início da ditadura militar em 1964 com o golpe militar sobre o presidente João Goulart. A ditadura militar ela reina até 1985 com a eleição indireta do primeiro presidente civil desde o início da ditadura, Tancredo Neves. E o que a gente chama de Nova República, desde 1984, é o que temos até hoje. Vem daí a nossa Constituição, e é bacana entender um pouquinho dessas passagens para perceber o quanto elas estão ligadas à nossa atualidade, com o nosso modelo de educação e com o desprezo pela nossa própria cultura. Nós temos o sistema Cantareira, que é responsável pelo abastecimento de 9 milhões de pessoas na Grande São Paulo, que é administrado pela Sabesp, que tem justificado a falta de água pelas poucas chuvas. Por outro lado, a gente pode dizer que a responsabilidade pela falta de água se deve também ou principalmente à Sabesp. Por quê? A Sabesp não investe em novos mananciais desde a última década. Na verdade, desde a inauguração do sistema Cantareira, entre 1970 e 80, não houve grande investimento, e os investimentos deveriam ser proporcionais ao consumo, e não foi isso que aconteceu. Parece que a Sabesp deixou de se preocupar com a sua função pública há uns 20 anos atrás e passou a ter como foco o lucro dos seus acionistas. Então é o seguinte, a gente tem uma empresa que o foco deveria ser o saneamento básico, o desenvolvimento da população, a qualidade do seu produto, que no caso é a água, e esse é um eixo muito mais amplo. Quando a gente fala de água, a gente fala de todas as pessoas, das que possuem acesso à água de baixa qualidade e das que possuem pouco ou nenhum acesso à água potável. Os recursos naturais estão sendo diretamente associados ao desenvolvimento da consciência. Sem consciência, sem água. O consumo consciente é uma postura tomada pelo bom senso. E falta nas pessoas, de uma maneira geral, um pensamento um pouco mais para frente. Pensar que a gente vai ser representado por 4 anos por um presidente, 4 anos é muito tempo, pelo menos é o tempo suficiente para você fundar um país. A linguagem trabalhada pela política ela é cansativa, ela é chata para a maioria das pessoas, e eu acho que a linguagem é um dos principais fatores que dificultam o acesso à política. Exemplo disso é que o Brasil é o segundo maior produtor de petróleo e tem muita gente que não faz ideia de como funciona a extração. O Brasil tem reservas de águas enormes e tem gente que não faz ideia de que algum dia a água pode ser motivo para grandes guerras. O mais seguro teria sido iniciado o racionamento e economia de água em dezembro, quando o reservatório ainda estava em torno de 40%. Só que aí mais uma vez a gente volta a falar de política. Fazer o racionamento de água deixaria muita gente satisfeita, trabalhadores, pequenos e grandes comerciantes. O trabalhador, ele vai ser o de menos. Mas quando as coisas não estão a favor dos comerciantes, aí a gente vê as coisas acontecerem um pouco mais rápido, com um pouco mais de energia. Nesse caso, o governador de São Paulo, para quem não conhece, Geraldo Alckmin, do PSDB, ele não quer segurar o tranco, segurar a barra, depois de uma medida como o racionamento de água em pleno ano de eleição. Além disso, a Sabesp diz que cerca de 25% de água é perdido no caminho até o consumidor, e esse número era mais alto ainda em 2006, chegando a 32%. Mesmo assim, o que a gente tem hoje, 25% de desperdício, é muito. Então você imagina a água que São Paulo toda usa em um dia, pega mais 25% e joga fora depois do tratamento. E a Sabesp vem justificando isso por conta de equipamentos e tubulações antigas. O Brasil planeja receber 500 mil turistas estrangeiros. Então, algumas doenças adormecidas no Brasil ganham um pouco mais de atenção. É o caso do sarampo e de influenzas, em especial o H1N1, conhecida como a gripe suína. A atenção principal para a região norte e nordeste é para febre amarela, malária e leishmaniose. Para a febre amarela, existe vacina. Para as outras duas, o jeito é ficar esperto com picada de insetos, protegendo a pele, etc.
É claro que os serviços de saúde e vigilância estarão mais sensíveis para qualquer tipo de doenças inesperadas por aqui. O problema é o seguinte: a pessoa adquirir a doença no período de Copa não significa que ela vá apresentar os sintomas em breve. Num período de 3 meses, por exemplo, possivelmente a doença vai apresentar sintomas aonde? Então fico alerta para descrever muito bem ao médico quais regiões o contaminado visitou, onde comeu, o que comeu e coisas do tipo. Focando um pouquinho mais no sarampo, o Brasil já possui vacinas contra o vírus, mas a doença ainda existe em países da Ásia, África e Europa. Isso representa uma quantidade muito grande de países, então muito grande de pessoas. Veja só, o Brasil não registrava casos de sarampo há quase 15 anos até março de 2013 no Pernambuco. De março de 2013 no Pernambuco, que foi o primeiro caso aqui no Brasil recente, até janeiro de 2014, o Brasil registrou mais de 300 casos confirmados da doença. Outra coisa para se notar é a estação do ano que vai acontecer a Copa. Então você imagina no frio as pessoas mais próximas, escolas, ônibus, tudo com janela fechada. Isso facilita a transmissão de doenças respiratórias como a gripe suína, que em 2009 matou 2.000 brasileiros. Os países do norte já passaram pelo inverno, então eles já estão imunizados, né? Já tomaram as vacinas. O problema pode ser com os nossos vizinhos da América Latina que ainda não estão imunizados contra a gripe. O ideal seria aplicar a vacina pelo menos 15 dias antes do início do evento. Então fica para nós, brasileiros, e para os estrangeiros também, um pouco mais de cuidado com isso. A FIFA supervisiona diversas federações e associações ligadas ao futebol no mundo todo. Ela tem sede em Zurique, na Suíça, e fica então submetida às leis da Suíça. A FIFA promove outras competições além da Copa do Mundo de Futebol. Foi fundada em 1904 e estabelece também regras para o futsal, futebol de areia, regras de arbitragem, etc. O problema é que 193 países fazem parte da ONU, enquanto 209 são associados à FIFA. Ou seja, a gente vive num ambiente em que os países estão se importando mais com eventos esportivos do tipo do que com as relações internacionais pacíficas. Acredito que a Copa do Mundo no Brasil provavelmente não vai ser esse evento bonito pintado pelas autoridades, pela mídia, para ocultar algumas doenças internas. Acredito também que o brasileiro vai torcer pela seleção da mesma forma apaixonada como sempre fez, mas não vai permitir que a sua voz seja abafada como em épocas anteriores. O povo quer a vitória da seleção, mas prefere saúde de qualidade, educação para todos, transporte digno e eficiente e etc. O povo quer ser visto como prioridade, da mesma forma como foram tratados os empresários, os senhores da FIFA. E é humilhante a maneira que o Brasil se submete, que o Brasil se coloca abaixo da entidade máxima do futebol. Os estádios, felizmente ou infelizmente, já estão aí. E o que a gente pode fazer é, ao invés de aumentar o tom das manifestações, melhorar os argumentos. Outra coisa para se lembrar é que a FIFA não é uma organização social, ela é privada, então ela gera sim um retorno financeiro para suas cabeças. Porque enquanto uma empresa privada gira em torno do lucro, uma associação filantrópica gira em torno da solidariedade. E é um erro do brasileiro achar que ele está sendo solidário doando R$5 para o Criança Esperança ou para o que for. A melhor forma de você ajudar uma criança é contribuindo por uma educação pública de qualidade. A Copa do Mundo promove com toda certeza uma enorme interação cultural. É o momento dos povos se conhecerem, saber um pouco mais sobre a cultura do outro, quebrar preconceitos, de se relacionar e se divertir sim. Por outro lado, o Brasil nasceu e vive ainda com um pensamento eurocêntrico. Eu posso dizer com toda certeza que existe sim muita falta de patriotismo, muita falta de iniciativa e de olhar crítico. Tirar a Europa do centro equivale a olhar um pouquinho mais para a nossa própria nação. Entender que a gente tem cultura própria, perceber que nem todo brasileiro samba, que não somos todos índios, muito menos macacos. Quando você entender que você faz parte de um organismo muito maior que é a nação,
mas que depende muito de você, automaticamente você se coloca no lugar do outro. A gente não precisa de programas com beijo na boca, nem de mais um jornal que fale de desgraças de uma maneira apelativa e ridícula. A gente também não precisa de um político a mais corrupto, muito menos de um conjunto deles. Você precisa de mais amor por você mesmo, porque se você quer o seu próprio bem, a primeira coisa que você vai fazer é começar a fazer política. Brigar pelo Brasil é lutar pela igualdade, justiça e pelo bem comunitário. Mais do que isso, lutar pelo Brasil é brigar por um objetivo: o amor entre as nações.